A hora do programa de hoje, são 11 horas e 34 minutos. Conversamos com ele, Rômulo Pinheiro, em nossa Conexão Brasília. Rômulo, tudo bem com você, amigo? Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Marcos Souza, e um forte abraço aí para meu amigo Daí Andrade. Um forte abraço, Rômulo, tudo jóia com o amigo? Tudo em paz e vamos para frente, que nosso time aí tá na Série A já em 2025. Calma. Estão deixando o Rômulo sonhar, mas é isso, tem que acreditar mesmo até o fim. Rômulo, pauta de costumes no STF no segundo semestre. O que nos reserva aí esse restante do ano em relação ao STF? Pois é, Max, a gente sabe que agora esse mês de julho, a gente tem comentado bastante, é um mês muito parado aqui em Brasília, a gente sabe que o recesso do judiciário é em andamento, mas na prática as especulações, as articulações nunca paralisam-se aqui na capital federal. Então, há uma projeção para o segundo semestre, o presidente da corte geralmente faz uma pauta daquilo que vai ser importante nos próximos meses, e se agenda também, e aqui em caráter interno, se articulam também com alguns membros do Congresso, porque nós sabemos que algumas ações são impetradas pelos membros do Congresso, então há toda uma política, há toda uma política por trás dessa pauta de julgamentos dos próximos semestres, e não é de se negar, também de supor-se que esse avanço das pautas de costumes também chega aqui ao Supremo Tribunal Federal, e, claro, isso não pode ser furtado de ser analisado pelo Supremo. Então, os próximos meses já está no agendamento do ministro Barroso, então, colocar em pauta questões que são bastante relevantes, que foram objeto de discussões nos meses anteriores. Por exemplo, a questão envolvendo o uso de banheiros unissex por pessoas transgêneros. E aí a discussão era se era possível leis municipais ou estaduais que pedissem a criação de banheiros para isso, ou então o uso de pessoas identificadas com seu gênero e não com o seu sexo biológico nos banheiros específicos. Essas foram apenas exemplos de leis que foram criadas nos estados e nos municípios, analisando esse ponto de vista. Mas também houve a questão envolvendo a linguagem neutra, a questão das armas, das escolas cívico-militares. Então, o que tem chegado aqui no Supremo bastante são leis que discutem certas questões que, em tese, são de propriedade lá ou aqui do governo federal. Por exemplo, com relação ao banheiro transexuais, né, a questão do banheiro, o STF decidiu no último mês que aquilo ali não era uma questão constitucional, num caso específico, e se discutiu isso para a possibilidade de discussão lá em outras ações nesse mesmo sentido. Então, leis municipais e estaduais criando empecilhos para a criação de um terceiro banheiro, ou então impedindo que pessoas pudessem utilizar de banheiros de acordo com a sua identificação do sexo, e principalmente também a questão da linguagem neutra, e claro, isso aí já foi bastante debatido, como, por exemplo, a exigência de concursos públicos, editais de concursos públicos, ou proibição em escolas estaduais do ensino ou a descrição da linguagem neutra como possível. É claro que isso enfrenta uma discussão que vai além daquilo que é meramente esquerda ou direita, por exemplo, no caso da linguagem neutra. Mas o que importa é que o STF está decidindo, nesse primeiro momento, sobre a questão de quem tem a legitimidade para discutir esse assunto. Se os estados e municípios têm essa capacidade legislativa de criar instrumentos para proibir ou autorizar o uso desse tipo de linguagem. Isso causa uma discussão gigante, tremenda. E também, por exemplo, outro ponto importante que também está aqui no Supremo é algumas leis que proibindo a participação de crianças e adolescentes em eventos como, por exemplo, a Parada do Orgulho LGBTQIA+. Existem legislações estaduais aí também criando embaraços
ou até mesmo punições para pais que permitem a participação de crianças e adolescentes nesses eventos. Então, isso também já está aqui em pauta no Supremo. A previsão é que se discuta isso até o final do semestre. E um último ponto que também deve fazer parte dessa discussão aqui na Corte Suprema de Justiça é a questão das escolas cívico-militares. Esse era um projeto muito caro ao ex-presidente Jair Bolsonaro e foi implementado de maneira, ainda que insuficiente, mas foi implementado em muitos estados no último governo, e com a mudança de governo nós tivemos aí uma alteração, um encerramento desse projeto das escolas cívico-militares, mas alguns estados ainda estão permitindo ou fazendo seus programas próprios de implantação desse tipo de educação. E isso também vem chegar aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, há uma pressão muito grande, resumindo, há uma pressão muito grande aqui na presidência do Supremo para que esses assuntos sejam votados. É como a gente estava falando no início daqui do nosso comentário. Não esqueçam que há, sim, uma articulação política. Os membros do Supremo são ministros que não analisam só questões meramente jurídicas, tem um contorno político por trás, e essas lideranças de direita, principalmente aqui no Congresso, pressionam o Supremo para que esses temas sejam debatidos em caráter definitivo, para que, então, possa ser votada a eventual lei lá no Congresso Nacional. Então, a proposta do presidente Barroso é colocar isso em pauta. Há situações onde há um consenso, por exemplo, na questão da linguagem neutra, há um consenso de que isso não pode ser institucionalizado, mas com relação a, por exemplo, a questão dos banheiros, já há uma possibilidade de divisão interna nesse julgamento. Então, a gente fica sempre acompanhando, porque esse é um tema que traz, com certeza, uma atenção muito grande para a sociedade em geral e vai gerar, no espectro do contexto político, dessa batalha que existe, pelo menos ideologicamente, entre grupos de pessoas, vai gerar muito pano para discussão. E a gente está sempre acompanhando aqui na nossa coluna de quartas-feiras, sempre com o contato de vocês. Ô, Rômulo... Não, Max, fica à vontade. Não, é porque eu queria saber se, em relação ao marco temporal, se temos uma possibilidade de um desfecho, de um capítulo final nesse segundo semestre, porque é algo que não vem só desse ano, ou seja, existem marcas já em relação às manifestações, muita gente a favor, muita gente contra, e existe sempre uma grande polêmica toda vez que a gente toca nesse assunto, quando toda vez o caso volta à tona, volta às votações. O que isso tem de projeção para esse restante de 2024, Rômulo? Olha, Max, esse caso do marco temporal também é muito debatido, foi muito debatido por nós na nossa coluna no ano passado e nesse primeiro semestre também. O que há sempre é a expectativa de que o Congresso avance um pouco mais no tema. O Supremo já tem uma posição fechada nesse sentido, no sentido de entender que não existe um marco temporal delimitado para que se façam as demarcações das áreas indígenas, mas nós sabemos que o Congresso avança na discussão dessa legislação. Então, o que a gente havia comentado nas últimas semanas é que há uma perspectiva de que até o final do ano tenham-se as comissões temáticas, até com membros do próprio Supremo Tribunal Federal, para discussão sobre eventual flexibilização ou não dessa legislação que vai vir, reconhecendo o marco temporal. Então, há uma luta ali entre Rodrigo Pacheco e membros do Supremo, porque o Congresso entende que é de competência dele essa definição sobre o marco temporal ou não, mas o Supremo já bateu o martelo não aceitando. Então, diante dessa questão política, foi projetada, e respondendo a sua pergunta, Max, a instituição dessas comissões temáticas para que até novembro isso seja discutido em um acordo que possa pôr fim a essa batalha, que vai voltar ao Supremo, caso seja aprovada a legislação do jeito que está no Congresso, vai ser novamente voltar ao Supremo, e aí essa roda nunca finaliza. Bom, Dayan, você tem alguma dúvida? Eu te atrapalhei naquela hora, você ia fazer alguma pergunta, Rômulo? Não, era justamente quando o Rômulo nos traz essa questão dos temas que serão analisados, esses assuntos, e a pontuar, né, que hoje a gente tem ministros
que foram colocados da gestão do presidente Lula, mais ligados à esquerda, e tem outros ministros ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, há esse embate, e devido a essa resposta, esse embate será ainda mais forte nesse segundo semestre. Rômulo? Estou ouvindo. Pois não? Final, na escuta. Você conseguiu... Eu perdi o contato um pouco do Dayan, mas eu entendi a pergunta dele, eu posso responder então. Está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Estamos. Ok. Então, vejam só, a gente sabe, a gente comentou também aqui, que esse governo novo, ele não era um governo que era exclusivamente de apoio unicamente da esquerda, porque havia ali uma união entre membros até do próprio Centrão, para que se afastasse um eventual novo governo Jair Bolsonaro. Então, o presidente atual compõe a base do seu governo com muitos dos membros que foram parte do governo anterior, e isso é assim desde que o presidencialismo, da forma como vem sendo entendido, vigora aqui no país. Então, aqui há um componente muito importante do jogo político, que é o membro do governo que corresponde à articulação política lá no Congresso Nacional. E aqui o governo tem falhado miseravelmente nessa articulação política, a ponto de se permitir, então, essas trocas de farpas, esses desentendimentos. A falha é do governo, por não colocar alguém com essa capacidade de interlocução lá no Congresso Nacional. E aí permite essas falhas, ou pelo menos essas derrotas na aprovação de projetos de interesse do governo. Então, muitas dessas questões, que também fazem parte dessa falta de costumes, que estão lá no Supremo Tribunal Federal, foram discutidas no Congresso, vêm sendo discutidas no Congresso, Dayan, mas sempre com essa amarra da falta de interlocução, principalmente quem é muito criticado, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, também vem sendo criticado o senador Randolfo Rodrigues, com muita truculência nessa articulação, e isso faz a base do governo, então, estar fragilizada em um ponto importante, como ele levantou. E só destacar, né, que você mencionou o nome do senador Randolfo Rodrigues, ele que, de fato, depois de uma longa novela, veio a se filiar ao PT. De novo ao PT, né? No início da sua carreira política, ele era ligado ao PT. E muitos membros do PT, na sua trajetória desde o início da fundação, principalmente nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, filiaram-se ao PSOL, e aí criou-se como se fosse uma dissidência do PT, mas, na verdade, essa ligação nunca se desfez de maneira efetiva, tanto é que o senador Volta Exausto, Partido dos Trabalhadores, com uma ligação muito forte dentro do governo, mas, como eu falei, com essa fragilidade de articulação e negociação com membros do Centrão e da direita mesmo, propriamente dita. Então, há uma crítica muito grande e o governo estuda aí outros membros para fazer melhor essa interlocução com o Congresso Nacional. Rômulo, bora fazer o seguinte, 11h48, bora para o intervalo bem rápido, e daqui a pouco vamos falar sobre mudanças nos planos de saúde até o final do ano no Congresso Nacional. Mais um probleminha para você daqui a pouquinho na programação. Bora, Dayan, intervalo? Vamos. A gente volta já. De volta com pautas do dia, reta final do programa de hoje, e a gente continua conversando com ele, Rômulo Pinheiro, direto de Brasília, nessa nossa conexão, com assuntos que interessam a nossa Amazônia, o nosso estado do Pará, o nosso estado do Amapá. Rômulo, vamos falar sobre mudanças nos planos de saúde até o final do ano no Congresso Nacional. Explica pra gente o que está acontecendo e o que vai acontecer. Pois é, Max. Essa discussão sobre plano de saúde também é outra daquelas discussões que nós trabalhamos aqui na coluna durante o ano passado, no anterior e neste ano novamente. O que aconteceu neste ano, principalmente, foi o cancelamento unilateral de planos de saúde individuais, principalmente daquelas pessoas que mais precisavam de terapias, como, por exemplo,
de transtorno de espectro autista. Então, muitos e muitos planos foram cancelados de maneira unilateral. Essas pessoas pressionaram as entidades aqui no Congresso Nacional e isso chegou lá na mesa de Arthur Lira, que tenta, desde então, um acordo, intermediar um acordo com as operadoras de plano de saúde para resolver o impasse. Porque a discussão aqui central é que as operadoras informam que estão tendo prejuízo em razão das terapias, principalmente, internações, que são tratamentos expensivos, ou seja, caros, às operadoras, que trabalham em prejuízo, muito embora isso não seja tecnicamente correto dizer, mas, enfim, é a argumentação que as operadoras utilizam, informando, então, que tentando um acordo para que elas não mais suspendam ou descredenciem clínicas ou então retirem mesmo, como estava sendo feito de maneira unilateral, aqueles que contratam esses seguros de saúde. Então, as operadoras têm um lobby também muito forte aqui no Congresso Nacional e isso leva à discussão de vários projetos de lei para alterarem as regras que valem nesses tipos de contrato. É bom lembrar que são 2 os principais tipos de contrato, aqueles que têm com base em planos individuais, e aí a Agência Nacional de Saúde tem um controle melhor sobre esses planos, com leis garantindo algumas restrições, e aqueles que são contratados com pessoas jurídicas, são os planos corporativos, esses aí ficam a cargo de negociações com as próprias partes. Então, de qualquer maneira, o que se discute, então, é a possibilidade de alteração nesses planos, e uma das alterações, por exemplo, Max, Dayan, é fazer aqueles planos de saúde segmentados, ou seja, criar, então, planos no qual o segurado tenha direito, pelo menos, a consultas, a algumas terapias, mas sem internação. E aí serão planos mais baratos para atender a demanda, e aí a discussão é de que isso vai baratear o custo, então mais pessoas vão ter acesso. O outro lado informa que isso é uma precarização do serviço prestado. Nós conhecemos muito bem, e quando eu falo nós, ou seja, a sociedade, conhece muito bem a questão dos planos de saúde, como é que eles estão atuando em situação caótica para muitas pessoas. Com certeza é de conhecimento de vocês também, pessoas que passam por problemas graves com relação a negativa de tratamento, terapias em geral. Então, a gente olha com muita reserva essa argumentação dos planos e deve olhar com muita reserva também essas propostas que atendem esses interesses. Então, há uma disputa aqui no Congresso Nacional, porque o relator desses projetos, o deputado Duarte Júnior, ele vem se recusando a dar suporte a essas argumentações, a essas alterações que atendam os interesses das operadoras de plano de saúde. E Arthur Lira já busca, que é comentário corrente aqui no Congresso Nacional, busca até mesmo alterar, ou seja, retirar o relator, o Duarte Júnior, desses projetos para tentar, então, acrescentar essas garantias aos planos de saúde, ou seja, flexibilizar para que os planos tenham propostas talvez mais acessíveis, mas corre-se o risco da precarização. Então, é um tema muito delicado essa questão dos planos de saúde aqui no Congresso, e a proposta é que, pelo menos também, até final do ano, se entre, porque vocês sabem, a gente comentou bastante aqui, em ano eleitoral as coisas caminham muito mais lentamente aqui no Congresso, então a proposta é que até também novembro se discuta um meio termo entre as operadoras e aqueles que precisam dos planos para que se imponham políticas, pelo menos mais acessíveis à população, mas que também não precarizem muito os serviços de planos de saúde no país. É uma tarefa que a gente sabe que no Congresso a gente se projeta para final do ano, há uma expectativa de que isso vá chegar lá, mas a política é como as nuvens do céu, já dizia aquele poeta, uma vez lá em cima podem se modificar a qualquer momento, então talvez final do ano ou talvez para o ano que vem, infelizmente, mas é importante que a gente continue atento, porque isso é um assunto que interessa a toda uma coletividade, inclusive os nossos ouvintes aqui da rádio. Bom, então é isso, vamos aguardar mais informações, né? São os desdobramentos e estamos ligados aqui com Rômulo Pinheiro, que está ligado em tudo que acontece em Brasília.
Rômulo, muito obrigado. Ótima quarta-feira. E aproveite aí. Você que está trabalhando muito, mas de vez em quando dá uma passeada, né? Dá para fugir um pouquinho, né, Rômulo? Agora o ritmo de trabalho vai ser um pouco maior, mas vá preparando essa maniçoba e esse pato do Tucupi, que em outubro estaremos aí no Círio de Nazaré. Então pronto, ó, o convite está feito. Daí, Andrade, a gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado, Rômulo. Obrigado, Rômulo. Forte abraço, até a próxima quarta.